Isaías, capítulo de número 11, versículo 1. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista aos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, dirá com equidade a favor dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite mais uma vez, fala conosco neste lugar, estamos atentos em ouvir a tua voz, e queremos mais uma vez, ó Pai, te pedir a tua misericórdia, o teu perdão sobre as nossas vidas, e que o Senhor nessa noite nos abençoe com a tua palavra, nos dando entendimento da mesma, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória. Aleluia. Amados, eu comecei uma série aqui, os irmãos sabem, aqueles que me pegaram aí no meio do caminho, ou que não lembram mais, nós começamos uma série aqui sobre atributos do Espírito. Eu tomei como base o Isaías capítulo 11. A Bíblia vai dar mais atributos ao Espírito Santo, mas eu tomei como base o Isaías capítulo 11, porque é uma profecia sobre o Senhor Jesus. E ninguém melhor na Bíblia demonstra a manifestação dos atributos do Espírito, senão o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo era tudo o que a Bíblia está falando aqui. Isaías profetizou exatamente como ele era, como um homem estava entre nós. E eu estou no penúltimo atributo aqui, a qual Isaías nos revela, que é o Espírito de conhecimento do Senhor. E eu, nessas ministrações, tenho explicado que ninguém pode dizer que é de Deus, haja vista que nós somos 1/3 ou 30%, 1/3 da população brasileira, declarando-se ser cristão, ser crente, evangélico. Isso eu digo porque quando eles fazem um censo, eles fazem a pergunta, e quando se é declarado que é 30%, é que todas as pessoas que responderam que são cristãos, pelo menos frequenta 2 vezes por semana, é considerado que frequenta 2 vezes por semana a igreja. Mas não significa que dos 30% do que nós somos hoje da população, que realmente todos nós somos cristãos. Paulo chega a perguntar, eu já falei aqui, citei várias vezes esse versículo, aos romanos, se realmente eles tinham o Espírito Santo. Porque Paulo chega a questionar os romanos e mostra a ele o que é a manifestação das obras da carne e o fruto das obras do Espírito. E quando Paulo pesa na balança, dizendo aos romanos que a manifestação da carne é inimizade, emulações, porfias, inimizades, e quando ele pesa na balança, dizendo que o fruto do Espírito é paz, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, ele vê que o peso da balança, principalmente dos romanos, pelas obras que ele manifestava, pendia mais para a carne do que o Espírito. Aí Paulo faz a pergunta dizendo se de fato, perguntando se de fato os romanos
tinham realmente o Espírito Santo. Porque não significa nós falarmos que temos o Espírito Santo se pelas obras nós não manifestarmos os atributos dele dentro de nós. Aliás, quando o Senhor Jesus Cristo voltar para separar as ovelhas dos bodes, são esses frutos, essas manifestações do Espírito Santo dentro de nós, que vai determinar se eu sou bode ou se eu sou uma ovelha. Porque ter uma carteirinha de membro, congregar numa igreja, até mesmo ser batizado, segundo a Bíblia, não significa muita coisa. Isso é muito bom. Porque Jesus Cristo vai dizer que naquele dia, homens que fizeram obras, expulsaram os demônios, curaram enfermos, muitos deles, Jesus vai olhar e vai dizer que não reconhece aquelas pessoas. De sorte que só temos como saber se nós realmente somos de Deus, se a nossa declaração de sermos cristãos, ela tem validade, se nós conseguirmos identificar aqui, através da palavra, se a manifestação do Espírito Santo tem de nós. Eu comecei falando, eu vou falar aqui na ordem, sobre o Espírito de sabedoria, que quem tem, e quem realmente foi cheio do Espírito Santo, manifesta esses dons. Que ele independe, irmãos, do conhecimento que você tem ou do grau de instrução. Simplesmente só pelo fato de você ter o Espírito Santo, você tem um conselho de sabedoria. Você é uma pessoa sábia. E eu até falei que eu conheço várias pessoas que só estudaram até a segunda série do primeiro grau. No entanto, você vai ver nessas pessoas sabedoria da parte de Deus. Aliás, há 4 homens na Bíblia, a qual o rei Nabucodonosor vai dizer que neles tinha algo diferente. Daniel e os 3 amigos que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael e Azarias. O rei reconhece que aqueles homens, mesmo não tendo sido criados na cultura babilônica, que, diga-se de passagem, era a maior nação daquele tempo, naquele contexto, que eles sabiam interpretar sonhos, eles tinham uma palavra de sabedoria, eles sabiam dar conselho e sabia que o que habitava naqueles homens era o espírito dos deuses. Ele traduzia assim, mas ele sabia que tinha algo diferente naqueles 4 crentes, deixando assim entender que quem recebeu o Espírito Santo recebe o atributo da sabedoria. Depois falei sobre entendimento, depois falei sobre força, e eu não vou voltar por causa do tempo da mensagem. Eu falei sobre o Espírito de conselho, que o Espírito Santo, quando está dentro de nós, nós escutamos os conselhos de Deus. Para que eu estou trazendo essa mensagem? Eu estou trazendo para que você reconheça em você mesmo, porque nós temos uma mania muito, mas muito feia, de quando nós ouvimos uma pregação, nós apontamos e dizemos: essa pregação é para aquele irmão, ou essa pregação é para aquela irmã. Não, eu estou trazendo essa mensagem para que você reconheça se realmente quem está habitando em você é o Espírito Santo, ou se você, quando chega no culto e você sente um arrepio no corpo, é simplesmente uma emoção. Se quando você fala em línguas, se realmente essa língua é algo que você aprendeu ouvindo de alguém e está repetindo como um papagaio, ou se realmente essas línguas vêm do Espírito Santo. Porque Paulo chega a dizer que se alguém fala em línguas pelo Espírito, ele edifica o corpo. Se realmente o Espírito Santo habita em você, porque essas evidências, a qual eu li aqui em Isaías 11, vai demonstrar se realmente você precisa orar para que o Espírito Santo habite em você, ou você pode ficar tranquilo porque você está no caminho certo.
Eu fui até grosseiro na última pregação. Aliás, grosseiro não. Eu fui enfático em falar, irmãos, que quem recebe o Espírito Santo recebe a transformação de vida. Desde a aceitação até o estilo de vida. Ele se torna uma pessoa diferente. E nessa noite, irmãos, como eu disse, o penúltimo atributo que Isaías fala aqui é que quando essa pessoa, no caso aqui o Senhor Jesus, e nós podemos observar nele os atributos, recebe o Espírito Santo, ele recebe também o Espírito de conhecimento do Senhor. Amados, apesar do advento do estudo bíblico, e olhe que nós somos a geração que talvez tenhamos mais referências bíblicas para saber quem é Deus. Eu vou te falar isso porque em 96, quando eu aceitei Jesus, eu acho que ainda não tinha, se tinha, não tinha acesso, não tínhamos inventado o YouTube ainda. Se alguém quisesse alguma informação acerca da Bíblia, custava caro, porque só vendia-se livros. E nós não tínhamos conhecimento de comprar livro. Para não dizer que era totalmente ruim, tínhamos umas apostilazinhas. Hoje, se alguém quiser fazer um seminário teológico, é só chegar na internet e pode baixar os vídeos de um seminário completo. As pessoas hoje sequer precisam comprar livros para estudar, porque hoje a internet deixa a possibilidade de você baixar milhares e milhares de livros acerca do assunto, seja ele escatológico, da hermenêutica, da exegese, não importa. Se você quiser hoje aprender, é só você não ser a pessoa preguiçosa. Mas apesar de nós termos os acessos a esse material didático, pelas obras que nós praticamos, demonstra que a cada dia, apesar de estarmos crescendo, estamos sem conhecimento de quem é o nosso Deus. E eu provo isso. Eu vou provar o que eu estou falando agora, porque quando eu aceitei a Jesus em 1996, por exemplo, nós não tínhamos dúvida de que São João era uma festa que não era para se comemorar. Hoje nós temos dúvida se realmente São João é de Deus ou se São João é do diabo. Quando eu aceitei a Jesus em 1996, nós não tínhamos dúvida acerca das festas pagãs. Hoje nós temos tanta dúvida que, para não ficar mal para as pessoas, nós não queremos ficar feio na fita, nós trazemos as festas pagãs para dentro da igreja. Apesar de nós termos acesso a conhecimento didático, nós nunca tivemos dúvida que Jesus ia voltar e viria buscar a igreja. Hoje nós estamos fazendo cálculos e estamos até questionando se a Bíblia é realmente a palavra de Deus ou não é a palavra de Deus. Apesar de nós estamos crescendo em número, nós, infelizmente, estamos tendo pouco conhecimento de Deus. E é por isso que eu questiono se realmente a igreja foi regenerada pelo Espírito Santo. Porque, segundo Isaías, quando alguém recebe o Espírito Santo, automaticamente ela recebe conhecimento de Deus. No livro de 1 João, se não me engano, é 2 João, no capítulo 2, João chega a dizer: irmãos, vocês vão receber uma unção, essa unção do Espírito. E a unção que vocês vão receber não vai necessitar que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a própria unção permanece em vós e ela vos ensinará todas as coisas. Jesus, quando foi para o Pai, ele falou: eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, que vai permanecer em vós todos os dias, e esse vos ensinará todas as coisas. Na hora de vocês pregar, vocês não tenham preocupação, porque o Espírito do Pai que está em vocês vão te ensinar a pregar.
Então Jesus ratificou que se a igreja recebeu o Espírito Santo, ela automaticamente conhece quem é Deus. E quando eu disse que nós estamos crescendo em número, mas não estamos crescendo em conhecimento, é porque, infelizmente, nós estamos nos distanciando, do conhecimento de Deus. Nunca, irmãos, houve um tempo onde nós estamos conhecendo menos ao nosso Deus. É que hoje existe barbaridades no meio do povo evangélico. Barbaridades essa que talvez se nós prestássemos um pouco atenção nas obras que nós manifestamos, era necessário nós chegarmos à igreja e pedir para que Jesus derramasse sobre nós a unção e que o Espírito Santo realmente nos regenerasse, porque se Ele habitar em você, Ele vai te levar ao pleno conhecimento de quem é o teu Deus. Vai nos levar ao pleno conhecimento de quem é o Senhor Jesus. Conhecimento esse a qual Isaías diz que nós receberíamos. Conhecimento esse que nós estamos aquém de receber. E precisamos. É muito fácil hoje você pegar um crente meio convertido e trazer um versículo isolado e conseguir desviar a fé daquele crente. É muito fácil hoje, irmãos, aleluia, nós errarmos. E o profeta Oséias já profetizou acerca disso, que nós estamos perecendo porque faltamos conhecimento de Deus. A Bíblia, irmãos, deixa alguns assuntos muito claros acerca de quem é Deus. Um exemplo é que Ele não dá a sua glória a outra pessoa. Nós sabemos disso. No entanto, nós muitas vezes na hora do culto estamos mais exaltando o homem do que o próprio Deus. Quantos cultos são voltados? E me perdoem os amigos do Facebook agora, mas quantos cultos são voltados hoje para emocionar o seu ego? Porque, afinal de contas, eu não posso contradizer a igreja dizendo que Deus é um Deus mau. Ora, eu vou afirmar naturalmente a você e categoricamente a você que o Deus que você serve é um Deus de amor, mas toda vez que Ele precisar te corrigir, a Bíblia diz que Ele vai te corrigir, porque Deus só corrige e castiga aquele que ama, e isso é conhecer a Deus. Mas, por não termos o conhecimento de Deus ainda, infelizmente tem assunto na igreja que nós não podemos tocar. Irmãos, a coisa mais simples, porque a natureza de Deus, ela não está em nossa imaginação, ela está aqui dentro da palavra. É através da Bíblia que você conhece a natureza de Deus. E assim nós queremos endossar alguns pensamentos nossos, achando que Deus pode se moldar à nossa mente. Jesus vai chegar em João capítulo 8, se não me engano, e vai ter um discurso com os fariseus. E os fariseus Jesus vai dizer, vocês precisam ser libertos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles vão retruncar dizendo, nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos descendência de Abraão. Como pois tu dizes, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Jesus vai replicar dizendo, se vós realmente fosse filho de Abraão, vocês praticariam a obra de Abraão. Vocês são filhos do diabo. E eles se irritam porque Jesus está trazendo uma mensagem simples, mostrando quem é Deus, e eles achavam que conheciam a Deus. Jesus Cristo diz, vocês não conhecem a Deus, eu conheço ao meu Pai. Vocês não conhecem, vocês conhecem o vosso pai, que é o diabo, porque vocês são homicidas como o diabo era. Os fariseus achavam que conheciam a Deus, mas as obras condiziam que na verdade eles não conheciam coisa nenhuma. E infelizmente as nossas obras, infelizmente, está demonstrando que nós estamos precisando conhecer a Jesus. Exemplo,
Quem foi que nos deu o direito de nós sentirmos raiva do irmão? Já que a Bíblia diz que não era para sentir. E por que você sente ainda? Quem foi que nos deu o direito? Aliás, a Bíblia está escrito, e eu vou aqui me ousar em falar algo que vai parecer uma heresia, mas não é. No tempo de Ananias e Safira, eles não tinham uma referência bíblica para quem mentisse ao Espírito Santo morresse, mas hoje nós temos. Hoje nós temos essa referência bíblica. E deixa eu falar uma coisa aqui, bem pastor. Tem gente que está achando que Deus é burro e não sabe fazer conta. Pega o teu dinheirinho do seu salário, guarde e faça um bom proveito com o dinheiro do seu salário. Mas não venha para cá achando que Deus não sabe o que é 10% do seu salário, não. Porque Deus sabe fazer conta. Já forcei alguém aqui a dizimar e ofertar na igreja? E por que você vem com o seu 30 reais e coloca lá no envelope do dízimo e diz, meu dízimo de 30 reais, você ganhou 300 reais por mês, isso aí? Está vendo que nós não conhecemos a Deus? Porque o conhecimento de Deus vai trazer o outro fruto depois. O conhecimento de Deus depois vai trazer o temor do Senhor. Quem conhece, teme e respeita. E quando eu disse que são os atributos que demonstram quem realmente nós recebemos ou não, e se eu for colocar agora na balança, eu vou dizer que muita gente que está falando em língua não foi batizado com o Espírito Santo. Eu vou colocar na balança e vou falar, muita gente que está profetizando não foi batizado com o Espírito Santo, não recebeu sequer o Espírito Santo, está falando por causa da emoção, por causa até da carne, ou muitas vezes é uma obra satânica, mas o Espírito Santo não é, porque quando ele entra, ele transforma desde o caráter até as vestes, até o jeito de andar, até o jeito de se portar. Ele transforma o homem por dentro e por fora. Quando o Espírito Santo habita o homem, ele não faz meia obra, ele faz a obra por completo. Aleluia! E alguém está achando que é o Espírito Santo aqui? E está acontecendo isso porque ainda não conhecemos o nosso Deus. Jesus Cristo disse, aliás, João Batista, vai dizer assim, ó, o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não vos dá o Espírito por medida. Está escrito assim? Me ajuda aí, gente. Deus não dá o Espírito por medida. Não é isso mesmo, Jefferson? Ele dá na completitude. Irmãos, para com essa mania de achar que nós vamos ficar sendo cheios do Espírito Santo. Ou você é completo ou você é vazio. Deus não está aqui derramando todo dia uma porção do Espírito sobre você, não. Ele te encheu quando ele veio em você, aleluia, e fez morada. E se ele habita aí, por favor, manifesta os atributos do Espírito Santo. Ele disse que quando viesse, ia nos trazer conhecimento. E a pergunta aqui minha: você realmente conhece Deus? Porque se realmente você conhecesse Deus, você tomaria um pouco mais de cuidado com a tua vida espiritual, porque você sabe do que Deus é capaz. Deus tem uma fração. Aliás, irmãos, a prova é que nós perdemos temor do Senhor completamente, mas perdemos completamente. Por causa de uma graça que pregaram aí barata, que não é a graça do Senhor Jesus Cristo, porque a graça do Senhor é poderosa. Mas perdemos completamente o temor do Senhor, é que nós
Muitas vezes estamos vivendo uma vida de pecado e nos atrevemos a enxergar aqui na frente e dizer que estamos sendo usados por Deus. Há homens que estão adulterando, pregando a palavra em cima do púlpito. Há homens que estão em pecados e estão pregando a palavra em cima do altar. E tendo conhecimento de Deus, a Bíblia me diz que Ele é fogo consumidor, que Ele é um Deus de amor, mas quando alguém cai nas mãos dele, ninguém pode escapar. Então o conhecimento vai futuramente me trazer temor do Senhor, porque eu sei quem é o meu Deus. Aí eu estou provando a você agora que, apesar de ser 30% da população, estamos a cada dia nos afastando de conhecer realmente quem é o nosso Deus. Estamos igual, sabe a quem? Deixa ele falar, Nicodemos, doutores da lei, mas quando nós somos interrogados por ele por coisa simples, nós não sabemos responder. Porque Nicodemos foi chamado, aliás, foi ter com Jesus de noite, e chegando lá, Jesus pergunta uma coisa muito simples a ele: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Ele vai, irmão, sendo mestre da lei, perguntar: como pode um homem velho como eu entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? E disse: meu filho, tu é cabeçudo. Eu não estou falando para você entrar, não, que é impossível o homem nascer, já sendo velho, de um ventre da mulher. É se você não nascer da água e do Espírito. Mas você é mestre em Israel e não entendeu isso? Nós estamos igual a Nicodemos. Exatamente iguais. Conhecemos e estamos, irmãos, na era do conhecimento bíblico. Irmãos, todo dia surge um doutor. Todo dia surge um intérprete da lei. E os vídeos estão aí para mostrar isso. Todo dia surge alguém trazendo uma revelação nova da Bíblia. E olhe que são coisas escabrosas, coisas que eu nunca vi. Não, é porque não tinha aberto. Nós somos a era que mais conhecemos a Deus. Nós somos a era que mais conhecemos a Deus. Mas nós temos o desprazer de chamar o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, e tratarmos como de nós. E temos o desprazer de chamá-lo de você. Achamos que temos intimidade a tal ponto que podemos tratar o Deus acima de todos os deuses, aquele que criou os céus e a terra, com o desrespeito de um pronome feito a uma pessoa como se fosse nós. Estamos na era do conhecimento, mas tão grande, estamos estudando, escrevendo livro, haja vista que há escritores aí, mas perderam o respeito e a reverência pelo um Deus que aonde Ele está, aleluia, diz a Bíblia que aos anjos se prostra, tamanha a sua santidade. E nós nem tememos, irmãos, em estar na casa de Deus em pecado. Nós nem tememos quando nós não estamos bem em chegar para Ele e pedir para nos consertar. E ainda temos a dispastez de, quando Ele nos confronta, achamos: não, está enganado. Se Ananias e Safira tivesse a referência de que Deus mata por causa de mentira, eles não mentiriam. Nós conhecemos tanto a Deus que hoje Santa Ceia virou refeição em igreja. Porque, peraí, eu vou falar do meu templo. Porque quando eu aceitei Jesus, Santa Ceia é visto como algo reverenciável, memorial. Chegávamos na igreja e tínhamos a consideração de
Se porventura tivéssemos pecado, na hora da ceia, nos acertávamos com o irmão. Irmão, eu já vi muita cena de irmão e pedir perdão, irmão, na hora da ceia. Hoje nós comemos a Santa Ceia como se fosse um pedaço de pão e um copo de suco de uva. E nada, Deus não fala conosco, o Espírito Santo não fala no nosso coração. Estamos, na verdade, nos distanciando de Deus. E isso prova que a igreja precisa voltar ao arrependimento e orar e pedir a Deus para conhecer a Ele quem é de fato e não superficialmente. Precisamos, irmãos, a voltar na igreja, a perguntar realmente e a questionar se nós realmente recebemos o Espírito Santo. Aliás, o apóstolo Paulo chega a dizer: julguem a vocês mesmos. Veja aí pelas obras que você manifesta se realmente você tem ou não. Porque os coríntios estavam numa igreja espiritual. O culto aos coríntios, irmãos, era um culto festivo. O culto aos coríntios, quando se reuniam, todos na igreja falavam, a ponto de Paulo falar assim: fale 2 ou 3 no máximo em línguas. Eles profetizavam, mas essa mesma igreja estava se reunindo na casa. Eles não tinham coragem de apontar o erro ou cortar do meio deles um homem que estava tendo relação sexual com a sua madrasta. Aí Paulo chega a dizer: vocês estão inchados, vocês não sentem o peso. E olha, irmãos, escuta aqui algo, por favor. O Espírito Santo continua falando com o homem. O negócio é que nós estamos, tapando os ouvidos. Porque nós aprendemos uma inverdade. Nós aprendemos a justificar como aquele fariseu que subiu ao templo para orar. Justificar nossa vida espiritual. Eu estou bem, porque eu vou na igreja 3 vezes por semana. Eu jejuo, eu oro, eu dizimo e não sou um pecador como aquele crente, aquele ímpio que está passando com um copo de cerveja ali na rua. E Jesus vai dizer e dar uma lição dizendo que se você não aprender a usar misericórdia, você não sabe ainda quem é o teu Deus. Se você não aprender aos princípios bíblicos da palavra de quem é Ele, você não será justificado por Ele. O Espírito Santo levava Jesus a conhecer a Deus, e nós precisamos conhecer realmente. Porque no dia que nós conhecermos, vamos ter um pouco mais de temor. Vamos ter um pouco mais de reverência. Graças a Deus, irmãos, aqui nós temos, graças a Deus, muito pouco problema. Mas tem culto aí, irmão, que parece uma feira do São Joaquim. E isso aqui, irmãos, não é outro lugar senão chamado casa de oração. Essa igreja aqui foi consagrada para orar a Deus, não foi para outra coisa, para cultuar a Ele. Se você não tiver reverência, fica em casa. Depois você assiste a pregação, se quiser. Se não quiser, tem para o teu gosto, o que você quiser assistir na internet. Tem lá, é só você botar: eu quero uma pregação de bênção e vitória. Vai ter lá umas 1000 pregações. Eu quero saber sobre arrebatamento. Vai ter uma outra lista lá de 1000 pregações. Mas enquanto entrar aqui, aleluia, entenda que Deus está aqui agora na atmosfera, através do Espírito Santo. E Ele está aqui, aleluia, para receber a tua adoração. Então não faça outra coisa aqui na casa, senão adorar Ele. Não faça, não venha aqui para outra coisa. Porque conhecendo o teu pai do jeito que é o teu pai, ele pode ou não aceitar a tua adoração. Mas se você fizer a coisa direita e certa, você vai sair daqui nesta noite justificado. Porque ele mesmo disse: todos os que me buscam me acharão. Todos.
Se você veio aqui buscar, eu conheço o Deus ao qual eu sirvo, você vai achá-lo, mas para isso tem que buscá-lo de todo o teu coração. Todo. Esquece a reserva. Se ele só alcançou até 90% da tua vida, dá os 10 também para ele alcançar 100. Não tenta enganar Jesus, não. Jesus, irmãos, ele enxerga até o oculto da alma. Ele é o único, a palavra, que é o próprio Senhor, que faz a divisão entre alma e espírito. Alguns dizem que alma e espírito não se divide, a palavra divide. É aquele velho testemunho que eu já contei aqui umas 350 mil vezes. Mas vou contar de novo que nenhum não ouviu. Congregava no Lobato, uma das nossas igrejas lá, era em Mirante de Piripiri. Aliás, era em Colinas. O irmão contou testemunho dizendo que ele estava na igreja, mas ainda não tinha se libertado do cigarro, e não tem problema nenhum. Venha para a igreja e Deus faz a obra. O problema é que o irmão estava já mentindo para os outros, dizendo que estavam libertos. Toda vez que o irmão saía do culto, ele não aguentava, que eram 2 horas de culto, ele saía já tremendo, com vontade de fumar. Ele fumava muito cigarro, muito. E um dia, ele saiu, tinha uns matos assim, um pouco à frente, ele saiu do culto agoniado, a carteira de cigarro estava escondida na sacola. Ele saiu, foi para o mato, quando chegou lá, ele tinha saído do culto, tinha olhado para o lado, olhou para o outro, olhou para trás, para frente, não viu ninguém. Riscou o cigarro e fumou. Daqui a pouco o irmão bate nas costas dele: irmão, o senhor esqueceu de olhar para cima. Talvez nós estamos esquecendo de olhar um pouco para cima. Estamos olhando para ver se alguém está nos vendo, mas lá nas suas intimidades, Deus está te vendo. Estamos olhando para a esquerda, à direita, para frente, para trás, mas estamos esquecendo que aquele que não dorme diz na sua palavra que ainda que nós viemos nos esconder no inferno, sabe quem está lá? Deus. Se nós nos lançarmos do abismo, sabe quem está lá? Deus. Se nós subirmos aos céus, lá está, porque ninguém pode fugir, aleluia, da presença de Deus. Ele não dorme. Ele não toscaneja. E onde você esteja fazendo o que você esteja fazendo, Deus está de olho em você. Aleluia. Pare de ser fiscalizado pelos homens. Olhe um pouco para cima e vê que o Deus que você serve é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aceitei a Jesus. Eu tenho um amigo que é um irmão para mim, o nome dele chama-se Mário. Ele mora em Maragogipe. E eu aceitei a Jesus com 3 ou 4 anos. Eu disse: vou fazer uma visita a Mário. Nunca mais eu vi ele. Tinha uns 10 anos que eu não via. E eu vou lá para falar de Jesus para ele. Estava trabalhando em Santa Amaro. Peguei o carro dali para Maragogipe, um cascudo. Aí fui lá em Maragogipe, encontrei Mário. E aí, rapaz, quanto tempo eu não vejo? Abraça, beija, irmão. Ele disse, e aí? Eu disse: não, rapaz, vem aqui. Eu estou trabalhando em Santa Amaro e vim aqui te fazer uma visita. Ah, vamos tomar uma ali. Eu digo: não, rapaz, eu agora vendi meu passe, eu agora sou de Deus. E eu vim aqui falar a você de Jesus. Não, rapaz, amém, estou alegre com a sua presença, glória. Mas vamos tomar uma ali, rapaz. Eu digo: rapaz, eu já sou cristão. Quem está vendo, rapaz, lá em Salvador? Eu digo: Deus está me vendo. Está aqui em cima, de olho em cima de mim. E Ele está te vendo também. Conhece a tua alma, o teu espírito, o teu coração. O teu pensamento é agora. Ele sabe. Então tema um pouco mais ao Senhor e purifica os teus pensamentos. Porque o Espírito Santo que está em você vai te levar a você ter conhecimento de Deus. Se você não conhece ainda, eu sinto te informar. Você está precisando do Espírito Santo. E ele pode te completar
a qualquer momento, se você quiser. Depois que ele fizer isso, cuidado, porque o nosso Deus não dorme. Em momento nenhum ele não dorme. Ele está acordado 24 horas por dia. Amém? Deus abençoe os amados do Face, que a paz de Cristo esteja sobre o vosso coração. Vamos ficar de pés, amados, em nome de Jesus.